hoje eu vou responder 2 perguntas muito interessantes para você aqui dentro do Projeto Solução. O Projeto Solução, ele é feito para responder perguntas, então você pode enviar para mim por direct ou principalmente deixar nos comentários desse vídeo para que eu possa também lidar com a sua pergunta. E a pergunta número 1 é como lidar com a frustração. Na verdade, eu recebo muito esse mesmo tipo de pergunta. Por que lidar com a frustração? O que é a frustração? A frustração é algo que te desmonta. Você está cheio de planejamento, você tem uma expectativa e de alguma forma aquilo é interrompido. De uma ou de outra maneira você não consegue dar prosseguimento àquilo. Você se frustra. E a frustração, ela tem vários níveis de frustração. E muita gente não sabe lidar com isso. Muita gente dá verdadeiros ataques raivosos diante de pequeníssimas frustrações. O que é uma pequeníssima frustração? Veja bem, não estou criticando quem faz isso. Quem faz isso está adoecido, precisa de cuidado. Mas tem pessoas que tornam a própria vida um inferno e a vida dos que a cercam porque planejou ir à praia e choveu. A pessoa passou o dia hoje planejando ir à praia amanhã. Fez até sanduíche para levar para a praia. Comprou um biquíni novo, fez 1000 planejamentos, choveu. Não é uma coisa, se ela não perdeu o dinheiro todo que ela tinha no banco, não morreu ninguém da família dela, ela não descobriu que tem uma doença séria, só choveu, mas ela se frustrou. E por não saber lidar com a frustração, por não saber lidar com o não, a negativa, pelo plano que não aconteceu, essa pessoa eleva o nível dela de estresse a um lugar muito alto, se maltrata, xinga, quebra coisas. Essa frustração pode acabar com o dia dessa pessoa, com a semana dessa pessoa, e o pior, com o dia e com a semana de todo mundo que cerca essa pessoa também. Olha, o que é a frustração, né? Algumas pessoas lidam bem com coisas menores, já não lidam com coisas um pouco maiores, outras precisam de coisas ainda maiores, mas é sempre difícil lidar com a frustração. E a frustração, ela é interessante, que ela traz uma conotação de que o que aconteceu foi pessoal. Olha que interessante. A maioria não se dá conta disso. É como se o fato daquilo não ter dado certo é porque era para mim. Por isso que não deu certo. Aí vem uma raiva enorme. Foi injusto o que aconteceu. Eu não posso realmente desejar nada. Eu não tenho direito de querer nada na vida. Entende como vem, como é que acontece essa raiva, essa explosão, essa dificuldade de lidar com a frustração? Porque quando você pensa que é pessoal, se é pessoal, algo em você não está muito legal. Algo em você não presta, algo em você está ruim, algo em você não é bom o suficiente, senão não teria motivo para aquilo acontecer. Ou seja, a elaboração do teu pensamento começa a ir para um lado totalmente sem lógica, totalmente, às vezes 100% sem lógica nenhuma, mas vai. E é incontrolável muitas vezes, porque simplesmente vai. Planejei ir para a praia, fiz um monte de coisa, choveu, não posso ir, que ódio. Tem alguma coisa de errado comigo, e aí você começa, até chegar num lugar péssimo.
E totalmente fora de lógica. Choveu para você, choveu para todo mundo. Assim como você tinha planejado e um monte de gente tinha também. Então, não tem nada de pessoal. Mas a raiva faz você se sentir assim. Mais uma vez, eu quero te dizer que não é uma crítica, né? Mas pode ser um alerta. Toda pessoa que se frustra com coisas pequenas precisa estar atenta, porque pode ter aí um adoecimento emocional que precisa ser cuidado. Até porque, se você se frustra com coisas pequenas, você se frustra o tempo inteiro. Você se frustra muito mais, né? E vai se machucando com muito mais frequência. Isso acaba deixando sequela. Lidar com a frustração requer um amadurecimento emocional. Lidar com a frustração requer coragem de olhar de frente para o que está acontecendo internamente. Muitas vezes, se chega uma frustração e você lida mal com aquilo, se pudesse ser filmado, se fosse um filme, uma novela e você assistisse depois, você ia acabar ficando envergonhado da sua própria reação, na maioria das vezes. Por quê? Pela dificuldade que você teve de lidar com a frustração. Então, como que a gente lida com isso? Como que a gente pode se fortalecer emocionalmente a ponto de aprender a lidar com as frustrações, sofrer menos, ter uma vida mais equilibrada? Lidar com as frustrações é um processo, fortalecimento emocional é um processo crescente. Você vai crescendo emocionalmente, se fortalecendo emocionalmente, aprendendo a lidar com as frustrações. Então, eu estaria te enganando se eu desse para você uma fórmula mágica e dissesse, pronto, está curado. Não é isso, mas eu posso apresentar para você alguma dica, algum recurso que pode vir a te ajudar. Um desses recursos é exatamente colocar teu pezinho no chão. E como a gente coloca o pé no chão? Antes eu quero te dizer, por que colocar o pé no chão? Porque a frustração te leva para algo não lógico e aí teu pé sai do chão. Toda vez que você começa a ir para um lado pouco racional, pouco lógico, seu pé sai do chão. Então você precisa aterrar. O impacto chega, a dor chega, a tua mente quer te proteger, ela te tira do coração, te joga no mental, mesmo que esse mental vá para um lugar errado. Para ela não importa, desde que ela tire você do sentimento e coloque no mental. Isso é um recurso de defesa da sua mente. Mas você só resolve aquilo que você pode aterrar. Você só resolve algo se o seu pé estiver no chão, né? Então, como que você aterra? Respirando. É sério. Respirando. Você vai se deparar com uma frustração e vai vir aquele mesmo sentimento habitual, a mesma reação de sempre diante de uma frustração. E não adianta tentar aprisionar a frustração, prender a frustração, controlar a raiva, controlar a angústia. Sentimento não se controla, se trabalha. Então não adianta tentar controlar tudo isso. Você precisa cuidar disso. Respirando. Toda vez que isso chega e teu cérebro coloca você para o lado mental, te afastando do sentimento, a primeira maneira que o teu corpo responde é respirar curto. O que é respirar curto? Respirar só até o peito. Muita gente também não se dá conta disso, né? Que passa o dia inteiro respirando curto, porque você o dia inteiro está lidando com o dia a dia, com corre-corre, com estresse.
Porém, a forma correta de respirar, correta, é longo. O que é respirar longo? Você inspira, enche a sua barriga de ar e vem enchendo tudo até o peito. O que é respirar curto? Encher só o peito. É como se a respiração, o ar que entrasse, começasse a subir daqui, enquanto que ele precisa subir da barriga. É só você olhar um neném respirando, que você vai ver que ele respira completo, total. Uma pessoa dormindo, ela respira total. A barriga se enche de ar, para depois o peito se encher de ar. Se você algum dia tiver contato com um fisioterapeuta respiratório, ele sabe que a forma correta de respirar é total e completa. Então, chegou um sentimento, a frustração, a raiva, para e respira longo, profundo e gentil com o teu corpo. Porque muitas pessoas, quando pensam assim, elas estão nervosas e pensam, eu preciso aterrar, deixa eu respirar fundo, elas começam, não, brutalidade, não é para ser bruto, é para ser o mais natural possível naquele momento. Presta atenção, começa a respirar, puxa a respiração, sente o ar enchendo a tua barriga, sente o ar enchendo o teu peito e começa a fazer isso que você vai aterrar. A defesa que a tua mente cria para te proteger piora a tua situação. É o que ela conhece como defesa. A tua mente é uma poderosa executora, mas ela não decide o que é melhor para você, ela não sabe fazer isso. É você que precisa decidir. Então, quando ela te joga no mental para te defender, você precisa começar a respirar fundo para aterrar. Quando você aterra, você entra em contato com a realidade. O que é a realidade? Choveu para todo mundo, chover é um evento da natureza. Um monte de gente também não conseguiu ir. Eu posso ter a alternativa A, eu posso ter a alternativa B. Eu não vou me entregar a isso. Ou seja, você respira, aterra e entra em contato com a realidade. Não precisa controlar seu sentimento. Aprenda a lidar com ele. Toda a potência e força desse sentimento que antes era negativo, e faço questão de colocar entre aspas, porque não existe sentimento negativo. Existe sentimento que você não quer ter, sentimento que você não quer lidar, mas não significa que ele é negativo. Tudo aquilo que a gente chama de sentimento negativo são sentimentos que a gente não sabe dominar, não controlar, a gente não sabe dominar. Ele está mal direcionado e mal dimensionado. Direcione e dimensiona essa potência e esse poder para o lado certo, da maneira correta, que você vai ter um grande sucesso. Então eu quero deixar, você me perguntou como lidar com a frustração, eu estou deixando aqui uma dica para você que vai te ajudar. Tá bom, meu amor? E a gente vai para a segunda pergunta que está aqui embaixo, deixa eu achar ela. Essa pergunta, como dar um basta naquilo que me machuca? Essa pergunta é uma pergunta de prova, porque parece uma mágica, né? Quero acabar agora imediatamente com tudo aquilo que me machuca. Gente, nada é imediato. Quem promete coisa imediata, quem promete pílula mágica, desconfia, sabe? Não existe pílula mágica, mas existe como contribuir, como construir algo. A gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de autoestima, a gente está falando de dor emocional. Porque se você me perguntar como me livrar do espinho que está me espetando, eu vou dizer para você, sai daí. Agora, se tiver um motivo emocional
para aquele espinho tá te machucando, ou seja, você está ali por querer, a coisa se torna mais difícil. Leia, ninguém vai ficar no espinho por querer, não? Dá uma olhada ao redor. Quantas pessoas deixam de tomar atitudes que a retiram dos espinhos? Te contar uma história, pode ser que você já tenha escutado de alguém ou de mim, porque eu gosto muito dessa história, mas ela exemplifica bem o que eu quero trazer aqui. Um rapaz foi abastecer o carro num posto de gasolina. E quando ele chegou lá, tinha um cachorro no canto, chorando. Ele abasteceu e o tempo que ele demorou abastecendo, o cachorro não parava de chorar 1 minuto. Aquilo estava angustiando ele estava preocupado com o cachorro. Quando ele foi pagar a conta, né, do abastecimento, o dono do posto estava lá e ele perguntou para o dono do posto: por que esse cachorro não para de chorar? E o dono do posto respondeu assim: porque ele está deitado em cima de um prego. Em cima de um prego, e porque ele não levanta desse prego? E o dono do posto respondeu: porque dói o suficiente para chorar, mas ainda não dói o suficiente para levantar. E essa história, ela é incrível, porque tem um monte de gente reclamando que não consegue tomar uma atitude, que não está disposto a pagar o preço da mudança. Eu quero deixar bem claro que eu não estou falando de pessoas doentes, tá, gente? Pessoas com doenças como a depressão, por exemplo, que tira tanto a vontade de viver quanto a iniciativa de levantar do prego, tá? Tô falando de gente que tem seus problemas do dia a dia, suas dificuldades, sua imaturidade, mas não que tá doente. Gente que reclama e você oferece uma solução, ela diz: essa não serve para mim. Você oferece outra, ela diz: não me vejo fazendo isso. Você oferece outra, ela diz: isso é tão difícil. São dessas pessoas que eu tô falando. E pode ser que, se você olhar, você também se perceba assim. Então, dar um basta naquilo que te machuca pode não ser algo tão simples assim. Eu posso chegar para você e dizer: levanta do prego, sai de perto desse espinho que está te machucando, e você não tem a menor disposição. Sabe por quê? Talvez porque você tenha medo de deixar de ser amado, talvez porque você tenha medo de não ser mais aceito, talvez você seja tão admirado e você não sabe como abrir mão disso, dessa admiração. Talvez você não saiba como vai se sustentar sozinho se você der um basta na dor que está te machucando. Ah, mas eu dependo financeiramente dessa pessoa, como eu dou um basta? Dando um basta. Dar um basta é estar disposto a pagar o preço. Qualquer preço. Qualquer que seja esse preço. Você tem que colocar numa balança e muitas vezes se perguntar o que vai doer menos, relacionado ao que vai doer mais. E se você não estiver disposto a pagar o preço, talvez você ainda precise ficar ali um pouquinho, porque 1 hora vai doer para você levantar. Como você vai levantar, eu não sei. Se você levanta com as 2 pernas, se vai estar faltando uma, não sei. Não sei o que está te machucando. Seria muito melhor que você pudesse ter a coragem de pagar o preço. Quando você diz: basta, isso não vai me machucar mais. Quando você diz assim: chega, a partir de agora eu não me desrespeito mais, nem admito que ninguém venha me desrespeitar, e você dá esse basta de forma muito consciente, se levanta, ergue a sua cabeça e segue em frente, pode ser que tenha gente que vai embora para nunca mais voltar.
É ou não é? Porque se você estava sendo desrespeitado, existe uma grande possibilidade de que ali tivessem pessoas que só estavam ali usando você. Que o único objetivo delas fosse tirar algum proveito. É ou não é? É provável que a partir do momento que você deixe de estar à disposição para ser usado, você não sirva mais para aquela pessoa. E tudo bem, porque você também não é mais um objeto. Não que você fosse, mas você estava se colocando nesse lugar. E muita gente não quer abrir mão disso. Não quero perder as pessoas que estão ao meu redor, não quero perder, não aguento mais isso, mas também não quero perder. Então, o que você quer? Você precisa dizer para mim o que você quer. Porque se a sua pergunta é, eu quero dar um basta naquilo que me machuca, você tem que olhar com seriedade para isso e dar um basta. E estar disposto a pagar esse preço. Quando eu estou num relacionamento abusivo e eu não aguento mais aquilo, eu preciso estar disposta a dar um basta naquilo e de repente não ter exatamente um lugar para ficar. Ou talvez ter que ir para um lugar que não seja exatamente o que eu queria, até que eu possa me reerguer e seguir em frente. Pode ser que dentro desse mesmo espaço que eu me encontre, eu possa construir o caminho para sair dali. Então, como que você dá um basta naquilo que te machuca? Primeiro você tem que entender o que te machuca. Depois você precisa encontrar a saída dali. E precisa estar disposto a pagar esse preço. Porque nada vale o machucado que a gente sustenta. Às vezes, a pessoa não se percebe bom o suficiente, corajoso o suficiente, forte o suficiente. Às vezes, por incrível que pareça, a própria ideia de sair daquele lugar é tão ameaçadora. Você não sabe por onde começar. Você não sabe muito o que você vai fazer, que caminho você vai trilhar. E eu entendo isso, porque já passei por esse lugar, porque já lidei com tantas e tantas pessoas, já ajudei tantas pessoas a saírem desse lugar. Não é fácil, é assustador, mas, meu amor, vale a pena. Num primeiro momento, talvez você não veja nada que venha valer a pena, mas vai valer. Porque quando uma pessoa não tem uma deficiência física, nem uma deficiência mental, quando não lhe falta uma parte física, nem uma parte mental, ela sempre pode sair dali. Sempre. Não há o que essa pessoa fale que a impeça de sair dali. Porque hoje em dia, até recursos para ameaças nós temos. Até quando uma pessoa é ameaçada, ela tem recurso, né? Então, recurso de defesa. E o restante, ela vai construindo. Então, é preciso ter essa coragem. E não é um pouquinho de coragem. Eu sei que é muito, eu sei que é bastante. Mas precisa existir. Porque se você tem recurso para sair dali, ou não tem agora, mas pode construir e não constrói, é você que está se deixando ali. É você que está dando permissão para que aquilo aconteça. Eu, às vezes, recebo algumas mensagens de pessoas me pedindo ajuda e eu leio as histórias dessas pessoas e eu percebo que elas só querem que eu diga o que elas têm que fazer, sendo que elas sabem exatamente o que precisa ser feito. É como se elas quisessem um respaldo de um profissional, entende?
Porque não é possível que elas leiam aquilo que elas escreveram e elas não vejam o que precisa ser feito para sair dali. Eu já recebi relatos e assim, eu não estou criticando, é só para você entender o nível emocional de cegueira que uma pessoa chega e você precisa abrir o seu olho para não se tornar cego desse jeito. Eu já recebi relatos de mulheres, por exemplo, né? Relativamente assim, jovens, 40 anos, muito inteligentes, saudáveis, que sustentavam seus parceiros, sustentavam a casa, sustentavam seus parceiros em tudo, sustentavam em tudo, até no cigarro deles, no petisco deles, no chopp deles de fim de semana, né? Que eram extremamente desrespeitadas, se lamentavam por ele fez isso comigo, ele fez aquilo, ele me humilhou, ele tirou foto com uma mulher e postou na rede social, o que é que eu faço? É isso que eu estou me referindo. Eu sei que não é o caso de todo mundo. Estou dando um exemplo extremo. Eu olho para uma história dessa e eu digo, o que eu respondo? É tão óbvio. Dá um basta. Manda o cara, ó, para as cucuias. Você não precisa dele para nada. Né? Por que que você está aceitando, permitindo tanta humilhação? Se é ele quem depende de você e não você dele. Claro que se você der um basta, você tem que estar disposto ao que ele vai embora. Será que você quer pagar esse preço? É isso que eu quero que você se pergunte quando você decidir dar um basta naquilo que te machuque. É para isso que eu quero que você olhe quando você decidir dar um basta naquilo que te machuca. E meu amor, se você está suportando, sustentando, aguentando ser machucada, não tenha dúvida, você pode ir muito mais além. Você vai tirar de letra a mudança, o basta, a escolha de sair desse lugar. Às vezes as pessoas não se dão conta da sua grandeza, elas começam a pensar a vida sem aquela dor e elas pensam, não vou conseguir, eu não consigo. Claro que consegue. Ninguém que sustenta tanta dor, tanta frustração, tantos desafios, não vai conseguir aguentar o estresse e a dor de uma mudança. Se você consegue aguentar ser traído, humilhado, maltratado, destratado por alguém, você consegue sim sustentar a ausência desse alguém. Óbvio que só você pode fazer isso, mas você precisa entender o preço disso e você precisa entender, acima de tudo, que vale a pena, porque num primeiro momento é assustador. Num primeiro momento você tem medo. E se eu tomar essa decisão e depois me arrepender? Olha, você não vai se arrepender. Você pode até, no início, sentir saudade. Num vídeo que eu postei essa semana, eu falei sobre isso. Sobre quando a gente sente saudade de uma coisa que era ruim. Você pode até sentir saudade, sentir falta. Mas se você mantiver a sua decisão, vai passar, vai mudar. Você vai ser absolutamente feliz. E outra, quando você olhar para trás, você vai falar assim, eu não acredito que eu vivi ali, que eu permiti aquilo, que eu desejei aquilo para mim. Eu não acredito. Você vai se surpreender muito com o que você desejou. Vai lamentar. Talvez você tenha até que vir a trabalhar o auto-perdão. Mas isso é outra etapa. Mas eu garanto, vai passar e vai ser muito melhor. Não tenha dúvida. E ao decidir
basta de dor e seguir em frente, essa decisão vai trazer um autorrespeito tão grande para você, vai te colocar num patamar incrível para quando você olhar para você mesmo, para você lidar com você mesmo. Não tem preço que pague isso. Vai elevar a sua autoestima, sabe? Vai realmente trazer uma mudança incrível. Então, para dar um basta, dê um basta. Levante, erga a sua cabeça, esteja disposto a pagar um preço, porque todo mundo paga, todo mundo sem exceção. E siga em frente, porque vai valer a pena. Tá bem, meu amor? Eu espero que esse vídeo tenha sido um vídeo bom para você. Quem sabe bom para outras pessoas que te cercam, não é verdade? Um beijo. Pega aí.